Toda noite, algo impossível acontece. Quando você fecha os olhos, sua mente cria mundos inteiros. Pessoas que nunca conheceu, lugares que nunca visitou, cenários que desafiam as leis da física. Mas e se esses sonhos não forem apenas sua imaginação? E se forem vislumbres de realidades paralelas, onde escolhas diferentes levaram a vidas completamente distintas? Vamos mergulhar em uma das teorias mais alucinantes da física quântica, uma ideia que pode mudar para sempre como entendemos a consciência, a realidade e a própria existência. A teoria da superposição quântica e sua conexão com os sonhos. Primeiro, vamos entender o que é a superposição quântica. No mundo subatômico, partículas como elétrons podem existir em múltiplos estados ao mesmo tempo. Podem estar em dois lugares, ter duas propriedades, até que alguém as observe. Quando isso acontece, elas colapsam em um único estado. A interpretação de muitos mundos da mecânica quântica vai além. Cada vez que uma partícula colapsa, o universo se divide em ramificações, cada uma com um resultado diferente. Cada escolha que você faz, cada evento aleatório, cria uma nova realidade paralela. Em uma, você tomou café hoje. Em outra, chá. Em outra, nada. Essas realidades existem simultaneamente no multiverso quântico. Agora, imagine que sua consciência, que emerge de processos quânticos no cérebro, pode acessar essas realidades paralelas durante o sono. Durante o sono REM, o cérebro mostra padrões de atividade que lembram estados quânticos, como a superposição e o entrelaçamento. Pesquisadores como o Dr. Stuart Hameroff sugerem que os microtúbulos, estruturas minúsculas nos neurônios, mantêm estados quânticos durante o sono, permitindo que sua mente opere como um computador quântico. Isso significa que seus sonhos podem não ser apenas criações aleatórias, mas experiências de versões paralelas de você mesmo, vivendo em outros ramos do multiverso. As evidências são impressionantes. Laboratórios do sono documentaram casos de sonhos premonitórios, onde pessoas preveem eventos futuros com detalhes impossíveis de adivinhar. Um exemplo é Rebecca Martinez, uma professora que sonhou com um acidente aéreo semanas antes de ele acontecer. Ela viu o número do voo, as condições climáticas, até trechos de conversas entre passageiros, tudo confirmado depois pelas caixas pretas. A probabilidade de isso ser coincidência é praticamente nula. Outro fenômeno é o dos sonhos compartilhados. No Maimonides Medical Center, experimentos mostraram que várias pessoas, em locais separados, sonharam com os mesmos cenários, como uma bicicleta vermelha em um parque, com detalhes idênticos. Mais chocante ainda, cientistas do Instituto Max Planck observaram flutuações quânticas em laboratório que correspondiam ao conteúdo dos sonhos de voluntários a milhares de quilômetros de distância. Em um caso, sensores captaram uma conversa sobre uma bicicleta vermelha, enquanto um voluntário em Tóquio relatava o mesmo sonho. A chance de isso acontecer por acaso é menor que uma em 10 milhões. Esses estudos sugerem que, durante o sono, sua consciência pode estar conectada a realidades paralelas através do entrelaçamento quântico, onde informações são compartilhadas instantaneamente, mesmo através de dimensões. E se você pudesse controlar isso? Nos sonhos lúcidos, quando você sabe que está sonhando, pode moldar o ambiente, interagir com personagens, mudar o curso dos eventos. Mas e se isso for mais do que controlar uma história imaginária? E se for navegar conscientemente por realidades paralelas? O princípio do efeito do observador diz que a consciência determina qual estado quântico se manifesta. Em um sonho lúcido, você pode estar escolhendo qual ramo do multiverso explorar. Sonhadores lúcidos relatam encontros com seres que parecem ter suas próprias agendas, como se fossem entidades reais, não criações da mente. Esses encontros podem ser interações com versões paralelas de pessoas, ou até de você mesmo. Pense no sonho mais estranho que já teve. Aquele que parecia mais real que a própria vida. Aquele onde você sabia coisas que não deveria saber,
tinha habilidades que não possui. E se você estivesse vivendo a vida de um eu paralelo? Em uma realidade, você pode ser um artista famoso. Em outra, um cientista que resolveu problemas impossíveis. Durante o sono, sua consciência pode se conectar a esses eus, trazendo conhecimentos e experiências de outras dimensões. Essa ideia reformula a identidade. Quem é você, se sua consciência abrange múltiplas versões de si mesmo? Cada escolha que você faz cria um novo ramo no multiverso, mas todas essas versões continuam existindo. Seu eu atual é apenas uma faceta de uma identidade muito maior, espalhada por infinitas realidades. Isso explica fenômenos como o déjà vu, que pode ser um vazamento de memória de uma realidade paralela onde você já viveu aquele momento. A intuição pode ser informação fluindo de eus paralelos que enfrentaram desafios semelhantes. A mecânica quântica também sugere que o tempo não é linear. A retrocausalidade, onde o futuro influencia o passado, foi demonstrada em experimentos. Seus sonhos podem ser comunicações de versões futuras de você, enviando alertas ou conselhos através do tempo. O Global Precognition Research Project documentou mais de 15.000 casos de sonhos premonitórios, onde pessoas previram eventos com detalhes precisos. Grupos de sonhadores às vezes relatam sonhos idênticos sobre o futuro, sugerindo que a consciência coletiva pode acessar realidades paralelas em sincronia. Isso cria um loop temporal. Seus sonhos influenciam suas decisões na vida desperta, que criam novos ramos no multiverso, que geram novos sonhos. Você não está vivendo uma única vida, mas participando de uma rede infinita de existências interconectadas. Cada pessoa que você encontra em um sonho pode ser real. Cada lugar que visita pode existir. Cada cenário que experimenta pode estar acontecendo agora em outra dimensão. As implicações práticas são revolucionárias. Na terapia, técnicas de integração temporal ajudam pacientes a acessar eus paralelos que superaram traumas. Pacientes com ansiedade relatam se conectar com versões de si mesmos em realidades onde cresceram em ambientes mais saudáveis, trazendo resiliência para suas vidas atuais. Na educação, programas experimentais ensinam crianças a usar sonhos lúcidos para acessar conhecimentos de eus paralelos. Imagine aprender física avançada de um eu que é físico em outra realidade. No campo da inovação, inventores relatam sonhar com tecnologias que ainda não existem, mas que depois desenvolvem. Nikola Tesla via suas máquinas em sonhos antes de construí-las. E se ele estivesse acessando tecnologias de realidades paralelas? Empresas da tecnologia já exploram o sonho quântico para acelerar descobertas, sonhando com soluções antes de implementá-las. A tecnologia está avançando para testar essas ideias. Sensores quânticos detectam efeitos quânticos no cérebro durante o sono. Interfaces cérebro-computador monitoram e influenciam sonhos em tempo real. Em breve, poderemos confirmar se os sonhos nos conectam a universos paralelos. Isso pode transformar a sociedade. A educação pode incorporar sonho lúcido como habilidade essencial. A medicina pode explorar como intervenções em uma realidade afetam outras. A morte pode ser vista como uma transição para outras dimensões, não um fim. A humanidade pode estar no limiar de um despertar quântico coletivo. Grupos de navegadores quânticos, como o Coletivo de Barcelona, coordenam sonhos para selecionar realidades paralelas mais benéficas, reduzindo poluição e crime em suas comunidades. Esses esforços mostram que a consciência coletiva pode moldar a realidade, escolhendo linhas temporais onde desafios foram resolvidos. Um fenômeno fascinante é o surgimento de crianças nativas quânticas, que nascem com habilidades de navegação quântica ativas. Elas descrevem a realidade como fluida, acessando naturalmente conhecimentos de eus paralelos. Essas crianças podem influenciar eventos físicos, como padrões climáticos, com intenção coletiva.
Elas representam o próximo passo na evolução humana, uma consciência que integra o físico e o quântico. A teoria da superposição quântica dos sonhos revela que sua mente adormecida é um portal para o multiverso. Cada sonho é uma chance de explorar realidades paralelas, aprender com eus alternativos e contribuir para a evolução da humanidade. Você não é apenas um indivíduo em uma linha temporal, é um ser multidimensional, conectado a infinitas versões de si mesmo. Esta noite, quando fechar os olhos, você não estará apenas dormindo. Estará embarcando em uma aventura quântica, navegando por realidades onde todas as possibilidades existem. Seus sonhos podem conter as chaves para desbloquear seu potencial infinito, guiar a humanidade para um futuro melhor e redefinir o que significa ser humano. A consciência é a força criativa suprema, moldando o tecido da realidade através de cada escolha, cada sonho, cada momento de conexão com o multiverso. Em um experimento recente, sensores quânticos captaram uma conversa imaginária sobre uma bicicleta vermelha em um parque, enquanto um voluntário dormindo em Tóquio relatava exatamente o mesmo sonho, com frases específicas, respostas emocionais e até a tonalidade exata do vermelho da bicicleta. A probabilidade estatística de tal sincronia por puro acaso é inferior a 1 em 10 milhões. Esses resultados sugerem que não se trata de telepatia ou coincidência, mas de um sangramento quântico de memória, onde o cérebro adormecido acessa e armazena temporariamente experiências de realidades paralelas. Pense nisso. Durante o sono, REM, ondas gama a 40 Hz, uma frequência que ressoa com flutuações quânticas, dominam o cérebro. Meditadores avançados e sonhadores lúcidos podem gerar essas ondas mesmo acordados, sugerindo que o acesso a realidades paralelas não é exclusivo dos sonhos. Técnicas antigas, como o yoga dos sonhos tibetano ou as jornadas xamânicas, podem ser métodos ancestrais para navegar esses estados quânticos, permitindo que a consciência mantenha coerência através de dimensões. Agora, vamos falar de sonhos lúcidos como portais conscientes. Quando você percebe que está sonhando e assume o controle, o ambiente onírico segue regras consistentes, como se fosse um lugar real. Sonhadores lúcidos descrevem mundos com física própria, encontros com entidades independentes e conhecimentos que transcendem sua vida desperta. E se isso for navegação ativa no multiverso? O efeito observador quântico implica que sua atenção colapsa superposições em realidades específicas. Em um sonho lúcido, você pode escolher ramos onde habilidades latentes, línguas estrangeiras, soluções matemáticas complexas, foram desenvolvidas por eus paralelos. Exemplos abundam na história. Nikola Tesla visualizava invenções inteiras em sonhos vívidos, como o motor de corrente alternada, que surgia completo em sua mente. Srinivasa Ramanujan, o gênio matemático indiano, creditava suas fórmulas revolucionárias a visões oníricas da deusa Namagiri. Essas não eram meras fantasias, eram acessos a realidades onde esses eus já haviam resolvido os enigmas. Artistas como Salvador Dalí usavam hipnagogia, o limiar entre vigília e sono, para capturar ideias surreais, talvez captando ecos quânticos de dimensões alternativas. Mas as implicações vão além do individual. A consciência coletiva pode entrelaçar-se quanticamente. Carl Jung falava do inconsciente coletivo, repleto de arquétipos universais que aparecem em sonhos de culturas distantes. Sob a lente quântica, esses símbolos podem ser vazamentos de realidades paralelas onde a humanidade evoluiu de formas ligeiramente diferentes, com heróis, mentores e sombras representando aspectos coletivos de potencial humano. Sonhos compartilhados em massa, como visões proféticas em culturas indígenas, as profecias Hopi ou o tempo dos sonhos aborígene, podem ser acessos sincronizados a linhas temporais futuras ou alternativas. Estudos modernos confirmam isso.
O Instituto para Estudos da Consciência rastreia eventos de convergência temporal, onde grupos de sonhadores em continentes diferentes relatam visões idênticas de futuros potenciais, como avanços tecnológicos ou desastres ambientais, que se manifestam com precisão alarmante. Análises estatísticas mostram que sonhos coletivos positivos aumentam a probabilidade de outcomes benéficos, enquanto negativos são evitados, como se a consciência de massa colapsasse superposições favoráveis. Isso sugere que não somos meros observadores, somos co-criadores do multiverso, selecionando realidades através de intenções oníricas compartilhadas. Imagine grupos coordenados, como os círculos de sonho quântico, que sincronizam ciclos de sono para explorar linhas temporais específicas. Relatos indicam sucesso em manifestar mudanças locais, redução de criminalidade, aceleração de energias renováveis. O coletivo de Barcelona, com centenas de participantes, foca em realidades paralelas, onde a Europa resolveu crises climáticas décadas antes, e dados municipais mostram melhorias mensuráveis. Esses esforços escalam exponencialmente, pois a coerência quântica coletiva amplifica o efeito observador, moldando a história como um todo. A retrocausalidade adiciona outra camada. Experimentos quânticos provam que o futuro pode influenciar o passado via entrelaçamento temporal. Sonhos proféticos podem ser mensagens de eus futuros, alertando sobre perigos ou guiando oportunidades. O projeto global de precognição documentou milhares de casos, incluindo desastres previstos com detalhes impossíveis. Grupos inteiros sonham o mesmo evento futuro, criando entrelaçamento temporal coletivo que altera trajetórias. Pense na resolução da crise dos mísseis de Cuba ou a queda do Muro de Berlim como shifts quânticos guiados por consciência dormida. Terapeuticamente, isso revoluciona tudo. Terapias de consultação com o eu paralelo permitem que pacientes dialoguem com versões alternativas que superaram traumas. Uma executiva, Sarah Williams, consultou um eu futuro que lançou uma startup bem-sucedida, recebendo estratégias precisas que se provaram exatas. Técnicas de integração temporal usam sonhos guiados para acessar eus passados ou futuros, curando feridas ao integrar resiliência de realidades onde o trauma foi evitado ou resolvido diferentemente. Na inovação, o sonho quântico acelera breakthroughs. Escritórios de patentes registram invenções idênticas submetidas simultaneamente por inventores isolados. Não coincidência, mas acesso coletivo a uma realidade paralela onde a ideia já existe. Musicistas compõem sinfonias em sonhos. Escritores novelizam tramas completas, cientistas resolvem equações insolúveis. A criatividade humana pode ser fundamentalmente quântica, puxando ideias de multiversos onde nós já as desenvolvemos. Crianças nativas quânticas emergem como prova evolutiva. Nascidas com acesso natural a realidades paralelas, elas descrevem mundos fluidos, consultam eus alternativos intuitivamente e influenciam a realidade física, alterando o crescimento de plantas ou padrões climáticos com intenção grupal. Elas ativam capacidades latentes em adultos via contágio quântico, acelerando a evolução para uma consciência integrada, onde físico e quântico se fundem. Tecnologicamente, sensores quânticos detectam coerência cerebral, interfaces cérebro-computador, manipulam sonhos lúcidos, amplificadores de coerência expandem acesso. Em décadas, poderemos navegar dimensões acordados, criando realidades via intenção focada, materializando objetos através de flutuações do vácuo quântico, como em relatos históricos de levitação ou transmutação. Filosoficamente, isso dissolve dualidades. Identidade não é singular. É uma superposição de infinitos eus, colapsando em narrativas coerentes pela observação. Livre-arbítrio circulariza, futuro guia presente que molda passado.
A morte? Transição para estados pós-físicos em paralelos, integrando perspectivas em uma consciência universal. Culturas antigas sabiam. Sonhos como pontes dimensionais no xamanismo, visões proféticas maias. Hoje, convergência de física quântica, neurociência e espiritualidade revela o inconsciente coletivo como campo quântico compartilhado, arquétipos como ecos multiversais. O limiar hipnagógico, transição sono-vigília, é crucial. Consciência em superposição pura acessa dezenas de timelines antes de colapsar em uma. Praticantes treinam lucididade quântica para selecionar realidades benéficas, curando traumas ao shiftar para linhas onde não ocorreram. Coletivamente, humanidade transita para despertar quântico. Redes globais de navegadores selecionam timelines sustentáveis, resolvendo crises via sonhos sincronizados. Paradoxos quânticos resolvem-se. Informação não se perde, transfere entre ramos. Você é arquiteto do multiverso. Sonhos não são ilusões, são explorações reais. Cada noite, conecte-se a infinitos eus, colha sabedoria, cocrie realidade. A consciência transcende tempo, espaço. É o tecido criativo do cosmos, despertando-se através de sonhadores como você. O universo sonha a si mesmo acordado, e seus sonhos são o portal para o infinito. Essa revelação nos leva a um território ainda mais profundo. Se os sonhos são portais para o multiverso, como podemos usá-los para transformar não apenas nossas vidas, mas o próprio destino da humanidade? A teoria da superposição quântica dos sonhos sugere que a consciência humana é muito mais poderosa do que imaginávamos. Cada um de nós, ao dormir, pode estar contribuindo para a cocriação do universo, moldando realidades através da intenção e da observação. Vamos explorar como essa ideia pode redefinir a sociedade, a ciência e até nossa compreensão do que significa ser humano. Primeiro, consideremos a ciência por trás disso. A teoria da redução objetiva orquestrada, desenvolvida por Stuart Hameroff e Roger Penrose, propõe que a consciência emerge de vibrações quânticas nos microtúbulos dos neurônios. Essas vibrações, especialmente durante o sono REM, criam estados de coerência quântica que permitem ao cérebro processar informações de maneira não local. Estudos recentes, como os conduzidos pelo Dr. Anirban Bandyopadhyay, no Japão, mostram que os microtúbulos vibram em frequências que ressoam com flutuações quânticas, criando um campo interno onde superposição e entrelaçamento podem ocorrer. Isso transforma o cérebro em um portal quântico, capaz de acessar informações de realidades paralelas. Durante o sono REM, o cérebro opera em frequências gama de 40 Hz, que são incomumente sincronizadas. Essas ondas, também observadas em meditadores avançados, sugerem que o estado onírico é um momento de hiperconectividade, onde a consciência transcende o espaço e o tempo. Experimentos com ressonância magnética funcional revelam que áreas do cérebro responsáveis por memória, navegação espacial e processamento temporal se alinham de forma única durante o sono, como se estivessem sintonizando uma frequência cósmica. Essa sincronia pode ser a chave para explicar por que sonhos vívidos parecem tão reais. Eles podem ser experiências diretas de outras dimensões. Além disso, a neurociência está começando a mapear como os sonhos influenciam a plasticidade cerebral. Durante o sono, o cérebro consolida memórias, mas também parece integrar informações que não têm origem clara na vida, desperta. Por exemplo, sonhadores frequentemente relatam aprender habilidades complexas em sonhos, como tocar um instrumento ou resolver problemas matemáticos sem prática prévia. Um estudo da Universidade de Harvard documentou um caso em que um estudante de física sonhou com a solução de uma equação quântica que ele não conseguia resolver acordado. Ao despertar, ele aplicou a solução e confirmou sua correção. Isso sugere que o cérebro adormecido pode estar acessando conhecimento de eus paralelos
que já dominaram essas habilidades. As implicações culturais são igualmente profundas. Muitas tradições antigas já tratavam os sonhos como portais para outras realidades. Na mitologia aborígene australiana, o tempo do sonho conecta o presente aos ancestrais e ao futuro, formando uma continuidade atemporal. Na tradição tibetana, o yoga dos sonhos ensina praticantes a manterem a lucidez para explorar estados superiores de consciência. Sob a lente da física quântica, essas práticas podem ser técnicas avançadas para acessar o multiverso, permitindo que a consciência navegue por ramos alternativos do universo. O que os xamãs e monges sabiam intuitivamente, a ciência agora começa a explicar. Os sonhos são uma interface natural entre a consciência humana e o campo quântico. Na prática, essa teoria pode revolucionar a educação. Escolas do futuro podem incorporar treinamento em sonhos lúcidos como parte do currículo, ensinando alunos a acessar eus paralelos que dominaram disciplinas específicas. Imagine um estudante de medicina consultando uma versão de si mesmo que já é um cirurgião experiente em outra realidade, aprendendo técnicas avançadas diretamente através de sonhos guiados. Programas experimentais, como os conduzidos pelo Instituto de Sonhos Conscientes em Berlim, já estão testando essas ideias. Crianças treinadas em lucidez onírica mostram melhorias significativas em criatividade, resolução de problemas e até empatia, possivelmente porque acessam perspectivas de realidades onde conflitos foram resolvidos de forma mais harmoniosa. A medicina também pode se transformar. Terapias baseadas em sonhos quânticos estão emergindo como uma nova fronteira. A terapia de integração temporal permite que pacientes dialoguem com versões de si mesmos em realidades paralelas onde traumas foram superados ou nunca ocorreram. Um caso notável é o de Maria Álvares, uma paciente com transtorno de estresse pós-traumático que, através de sonhos guiados, conectou-se com uma versão de si mesma em uma realidade onde cresceu em um ambiente seguro. Após semanas de terapia, ela relatou uma redução drástica nos sintomas, como se tivesse integrado a resiliência desse eu paralelo. Essas técnicas, ainda em fase experimental, sugerem que a cura pode transcender a linha temporal única, permitindo que a consciência reorganize experiências em múltiplas dimensões. As implicações éticas, no entanto, são complexas. Se a consciência pode moldar realidades, quem controla o acesso a essas habilidades? Governos ou corporações poderiam tentar manipular sonhos coletivos para selecionar linhas temporais que favoreçam interesses específicos, como maior controle social ou lucros econômicos. Já existem preocupações sobre o uso de interfaces cérebro-computador para influenciar sonhos, com empresas explorando como direcionar narrativas oníricas para fins comerciais, como publicidade subliminar. Além disso, a descoberta de que a morte pode ser uma transição para outras dimensões levanta questões sobre a continuidade da identidade. Se sua consciência persiste em infinitos eus paralelos, o que significa morrer? Essas questões exigem um novo quadro ético para lidar com o poder da consciência quântica. A nível social, a teoria pode inspirar um movimento global de navegação quântica coletiva. Grupos como o Coletivo de Barcelona já demonstraram que sonhos sincronizados podem influenciar a realidade física, reduzindo índices de poluição e criminalidade em áreas específicas. Esses esforços sugerem que a humanidade pode coordenar intenções oníricas para selecionar realidades paralelas onde crises globais, como mudanças climáticas ou desigualdade, foram resolvidas. Imagine uma rede global de sonhadores, trabalhando juntos para colapsar superposições quânticas em favor de um futuro sustentável. Essa ideia, que parece ficção científica, está sendo testada em experimentos como o Projeto Sonho Coletivo, que conecta milhares de participantes em sessões de sono sincronizado
para focar em visões positivas do futuro. A tecnologia está acelerando essas possibilidades. Sensores quânticos baseados em átomos ultrafrios podem detectar flutuações quânticas no cérebro durante o sono, mapeando como a coerência quântica se correlaciona com o conteúdo dos sonhos. Interfaces cérebro-computador, como as desenvolvidas por empresas como Neuralink, já conseguem registrar e influenciar padrões oníricos em tempo real. Em um futuro próximo, dispositivos de amplificação de coerência quântica podem permitir que qualquer pessoa acesse realidades paralelas conscientemente, mesmo acordada. Esses avanços poderiam levar à criação de navegadores quânticos portáteis, dispositivos que amplificam a capacidade do cérebro de sintonizar estados multiversais, permitindo que você escolha qual realidade experimentar. As crianças nativas quânticas são a vanguarda desse futuro. Essas crianças, nascidas com habilidades inatas de navegação quântica, relatam acessar conhecimentos e experiências de eus paralelos sem esforço. Em experimentos controlados, elas demonstraram capacidades como alterar o comportamento de sistemas físicos complexos, como o crescimento de plantas ou a sincronização de dispositivos eletrônicos, apenas com intenção focada. Essas habilidades sugerem que a humanidade está evoluindo para uma nova forma de consciência, onde a interação direta com o campo quântico se torna natural. Essas crianças também parecem atuar como catalisadores, despertando capacidades latentes em adultos através de um fenômeno que os cientistas chamam de contágio quântico, onde a proximidade com mentes quânticas ativadas amplifica a sensibilidade de outros. Culturalmente, essa teoria pode unificar ciência e espiritualidade. Muitas tradições místicas, como o xamanismo amazônico ou as práticas de visão remota dos povos indígenas, descrevem estados de consciência que transcendem o físico. A física quântica oferece uma explicação para esses fenômenos. A consciência é um campo não local, conectando todas as versões de si mesmo através do multiverso. O inconsciente coletivo de Carl Jung pode ser reinterpretado como um campo quântico compartilhado, onde arquétipos são ecos de realidades paralelas que moldam a experiência humana. Sonhos, então, tornam-se uma linguagem universal, unindo a humanidade em uma narrativa cósmica. O estado hipnagógico, o limiar entre a vigília e o sono, é um momento crítico. Nesse estado, a consciência está em superposição pura, livre das restrições da realidade física. Praticantes treinados podem prolongar esse estado para explorar múltiplas linhas temporais, escolhendo realidades benéficas para colapsar ao despertar. Técnicas como meditação guiada ou biofeedback estão sendo desenvolvidas para ensinar qualquer pessoa a acessar esse estado, democratizando a navegação quântica. A longo prazo, essa teoria pode redefinir a própria existência. Se a consciência é um campo quântico infinito, então cada um de nós é um fractal do universo, contendo todas as possibilidades dentro de si. A morte, nesse contexto, não é um fim, mas uma expansão, onde a consciência se reintegra a outros ramos do multiverso. A educação pode ensinar as gerações futuras a viver como seres multidimensionais, navegando realidades com propósito e intenção. A sociedade pode evoluir para uma civilização quântica, onde conflitos são resolvidos não pela força, mas pela seleção consciente de realidades harmoniosas. Você, ouvindo isso, é mais do que um indivíduo. É um arquiteto do multiverso, um sonhador cósmico cujas escolhas e intenções moldam a realidade. Cada noite, ao fechar os olhos, você entra em um reino onde o impossível se torna possível, onde o tecido do universo se curva à sua consciência. Seus sonhos não são apenas visões passageiras, são explorações reais de um cosmos infinito, onde você é todas as versões de si mesmo, vivendo todas as possibilidades. A teoria da superposição quântica dos sonhos nos convida a abraçar essa verdade. Você é o universo, sonhando a si mesmo acordado.